Glória a Deus. Deus tem renovo para a tua vida. Você que está aqui, saiba de uma coisa: Deus tem renovo para você. Você pode virar para o lado e falar para essa pessoa que está pertinho de você, e ser boca de Deus, e falar assim: Deus tem renovo para a tua vida. Aleluia. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 29. Se você vai acompanhar no seu celular, você pode selecionar aí a tradução NTLH. Diz assim, vamos ler o 28, melhor. 28, 29 até o 31. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, nem fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, a tua presença já está aqui. O que nós te pedimos, ó Pai, é que através do teu Espírito o Senhor traga entendimento, o Senhor traga luz, que o Senhor possa, meu Deus, liberar nessa noite uma palavra que possa transformar o interior e o coração de cada um. Que quando, meu Deus, a tua palavra estiver sendo ministrada, o entendimento venha a ser aberto, mentes venham a ser mudadas, mentes venham a ser renovadas, mentes venham a ser transformadas. Que o teu poder, meu Pai, se aperfeiçoe sobre a nossa fraqueza. E o Senhor levante homens e mulheres nessa noite renovados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Constantemente nós passamos por alguns estágios de cansaço, né, de um estafo emocional, de períodos que realmente a gente olha e fala assim: eu acho que eu não vou aguentar. Está difícil para mim. Tenho passado por momentos de que eu olho para dentro de mim e me sinto cansado. Quem já se sentiu cansado sabe do que eu estou falando. Tem momentos que nós olhamos e parece que é até besteira, porque a conta está batendo, nós temos um teto, nós temos comida, mas tem vezes que nós estamos se sentindo cansados. E o cansaço que eu estou falando, ele não é de um cansaço físico. Porque o de um cansaço físico, ele se resolve de uma maneira muito fácil. Quando você está se sentindo muito sobrecarregado e cansado fisicamente, você resolve ele como? Com descanso. Você tira alguns dias de descanso, você dorme, você repousa, você dá uma volta, e na hora que você volta renovado. O cansaço físico, ele se resolve como? Descansando. Tanto é que Deus nos dá uma orientação. Quando ele cria a humanidade, ele já dá um exemplo, que ele trabalhou 6 dias, mas no 7º ele descansou. A nossa vida não pode ser apenas trabalho, 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 porque vai chegar uma hora você vai se fadigar. Por isso que é necessário
nós temos períodos de descanso. Então, quando você está se sentindo cansaço pelo trabalho, a fadiga do trabalho, é necessário você dar uma pausa, você ir passear, você pegar a tua excelentíssima e dar uma volta. Eu já tinha que levar o teclado novamente semana passada para Campinas, aí eu aproveitei, peguei a minha cheirosa, cremosa, e já dei um rolê com ela, né? Falei assim, vamos dar uma volta. E parece que não, um dia que você sai, já dá uma... né? Dá aquele renovo, né? É diferente. Só que tem cansaços na nossa vida que nem com descanso passa. Que é pior. Parece que quanto mais você fica na cama, mais mal você fica. Quanto mais você descansa, parece que mais mal você fica. Porque esse cansaço, ele não é um cansaço físico, ele é um cansaço emocional, ele é um cansaço mental, ele é um cansaço que muitas vezes você acha que ele vai ser resolvido passeando ou descansando ou coisas assim, e não. Ele não se resolve. Ele não passa, ele não sara. E o que nós fazemos para que isso mude? É o que eu quero compartilhar com você nessa noite, algumas chaves, algumas direções da parte de Deus, de como nós podemos ser renovados por Deus. Como nós podemos ser tocados por Deus de uma forma que esse cansaço, esse estresse, esse alívio na nossa alma que a gente precisa, seja realmente tocado na nossa vida. Olha só que coisa. A Bíblia diz assim, em Provérbios 13, 12. A esperança adiada entristece o coração. Tem pessoas que às vezes elas estão cansadas. Por quê? Porque elas esperam algo que de repente demora a acontecer. Tem coisas que talvez você vem orando, você vem pedindo, você vem esperando. Você quer que aconteça, mas aquilo que você busca a Deus talvez não aconteça na velocidade que você espera. E isso gera um cansaço, uma ansiedade e uma fadiga. Porque a ansiedade, ela cansa. A ansiedade, ela mexe com a gente. Toda vez que você estiver em estágio de ansiedade, você vai perceber que o teu coração acelera, o teu estômago gela, você se sente mais pesado, você se sente mais sobrecarregado. Sim ou não? Quem já passou por crise de ansiedade sabe do que eu estou falando. Porque o emocional, ele afeta o nosso interior de uma forma que o que? Gera cansaço. Então olha o que a Bíblia diz, que a esperança adiada entristece o coração. Tem coisas que você espera e ainda não aconteceu e isso tem mexido com você. Olha, pastor, eu tenho buscado a Deus por uma porta nova, para que se abra uma porta, e essa porta não abre. E talvez isso tenha entristecido o teu coração. Você tem buscado um renovo para a sua vida, para a sua família, e isso talvez não tenha acontecido na velocidade que você tem buscado. E o que acontece com você? Uma chateação. Perceba uma coisa, quando demora para acontecer algo que a gente busca, a nossa vontade é desistir. A Bíblia diz sobre isso. Tudo que não acontece na velocidade que nós queremos, gera entristecimento dentro de nós. Se você cria uma expectativa, algo acontecer em 6 meses, e isso não acontece, o que vai acontecer com você? Uma chateação virá sobre a tua vida. Isso é natural do ser humano. E às vezes por uma frustração, uma chateação, não acontecer aquilo que você tem buscado no teu tempo, de repente pode gerar em você uma doença na tua alma. Um cansaço na tua alma. Então preste atenção. Primeira coisa, a esperança adiada entristece o coração. Talvez será esse o motivo que você tem ficado mal. Segunda coisa, Gálatas 6,9 diz assim: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A Bíblia diz assim: não cansemos do quê? De fazer o bem. Porque fazer o bem também cansa. Parece que não, mas fazer o bem cansa.
Às vezes você ajuda pessoas, você estendeu a mão para pessoas e pessoas pisaram no seu pé, foram ingratos com você, falaram mal de você. Você quer saber uma coisa? Você fala sim, 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 sim. Você falou não, a pessoa virou as costas e ó em você, ó. Eu ajudei. Na hora que você falou assim, não, eu não posso ajudar, aí você se tornou ruim. E muitos deixam de fazer o que é certo por uma frustração. Eu vou ficar atrás de gente. Eu já vi líderes abandonando o seu chamado porque se cansaram. Porque fazer o bem também cansa. Se você não sabe o que é isso, então pare um dia e comece a ouvir pessoas. Comece a ouvir. Chega uma hora que você está cansado. Porque cansa. E nós precisamos entender uma coisa. Que nós não podemos desanimar e nem desistir de fazer o que é certo. A Bíblia diz assim: pois no tempo próprio colheremos. Diga comigo, no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então talvez você cansou porque você estendeu a mão e pisaram no teu pé. Olha, pastor, cansei de ser bonzinho, então agora vou ser ruim. E normalmente é assim, porque, preste atenção, só fere quem é ferido. Talvez você se tornou tão ferido que você passou a ferir pessoas. Talvez já pisaram tanto no teu calo que a partir de agora você começou a retrucar na mesma moeda. Você começou a bater de frente. Por quê? Porque só fere quem é ferido. Então você está tão ferido que hoje, para não se ferir mais, você já... Então vem na tua direção, você retruca. Vem contra você, pá. Preste atenção. Você vai colher o bem que você plantou, sim, se você não desistir, se você não desanimar. Fala para essa pessoa do seu lado, você não pode desanimar. Amém? Olha outra coisa. Salmo 69:3 diz assim: eu estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. A Bíblia relata aqui o salmista que cansa de clamar. Porque também vai ter hora que você vai orar, você vai buscar, você vai clamar, e de repente você não vai ver a resposta da sua oração. Mas isso não significa que Deus não está te ouvindo. Significa que ainda talvez você não está preparado para receber aquilo que você está pedindo. Porque uma bênção fora do tempo, ela pode se tornar uma maldição. Se Deus te entregar algo de repente fora do tempo que você precisa ser trabalhado, talvez aquilo que Ele te entregue te estrague. E Deus, sabendo disso, Ele não faz isso. É simples, você tem coragem de pegar o teu carro e dar na mão do teu filho de 10 anos? Se ele se matar, como que você vai se sentir? Então você não faz coisas, você não entrega coisas na mão do teu filho antes da hora, sabe por quê? Porque você ama. Você está entendendo? Tem coisas que ainda não chegou a você, não é porque você não merece, mas é porque você está sendo preparado por Deus para que na hora certa isso chegue e seja bênção para você. Quem está entendendo o que Deus está falando, digam amém. Pastor, mas eu estou clamando, minha garganta está seca e ainda eu não vi, e isso está me desanimando. Isso gerou algo aqui dentro. Eu estou cansado de falar com Deus.
Então eu quero dizer para você, calma, porque esta palavra é a resposta de Deus para a tua vida, porque Deus está dizendo para você que Ele está ouvindo sim toda a tua oração, Ele está ouvindo as tuas lágrimas, Ele está ouvindo quando você clama de noite, Ele está ouvindo quando você acorda pela manhã e clama a Deus, Ele está te ouvindo sim, e Ele diz para você, fique tranquilo que na hora certa, no tempo oportuno, as coisas vão acontecer sobre a tua vida. Pastor, então eu identifiquei o porquê que eu estou assim. Agora o que eu faço para que as minhas forças sejam renovadas? Tem duas maneiras qual nós podemos ter as nossas forças renovadas. Primeiro, a primeira experiência é quando Deus vem ao nosso encontro. Quando nós temos uma experiência direta com Cristo, com o Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: todos me abandonaram, ali o apóstolo Paulo dizendo, todos me abandonaram, e o Senhor me assistiu e me deu forças. É quando nós temos uma experiência, que quando nós estamos cansados, e de uma maneira sobrenatural, Deus vem ao nosso encontro. Isso acontece muitas vezes. Não é a mais comum, mas isso acontece. Né? Eu olhei o Jô, se lembrei do testemunho que ele conta, né? Ele fala assim, eu estava no meio da bornaça à noite, e de repente, lá no meio, eu ouvi Deus falando comigo e dizendo para mim, aqui não é o meu lugar. Então tem algumas vezes que Deus vem ao nosso encontro. Talvez você já teve também uma experiência assim, você estava no meio do apuros da sua vida, e Deus veio até o teu encontro e falou para você. E falou com você. Então essa é uma maneira que nós vemos muito Deus trabalhar. Como que Deus fala? No teu interior. Com uma testificação interior. Com um sopro dentro da gente. De repente nasce uma voz, nasce uma certeza. Nasce algo dentro da gente que a gente ouve Deus falando. E aí a gente começa a entender que é um direcionamento da parte de Deus para nós. E muitas vezes quando nós estamos cansados, às vezes isso acontece. É muito pontual como Deus trabalha. E a partir daquela experiência, a nossa força começa a ser renovada. Nós estávamos mal, a partir daquela experiência, Deus vem até nós, fala com a gente, e algo começa a acontecer. Agora, temos o segundo motivo, o segundo tipo, que é o mais comum, quando nós vamos até o Senhor. Algumas pessoas vão ter experiência, Deus foi até ela. E isso não o torna mais especial. Não muda. Porque mais importante do que o método é o resultado. O segundo tipo é a maneira mais comum. E que nós devemos entender o poder disso. Pastor, eu estou cansado. Estou fadigado. Não estou me sentindo bem. Percebo que as coisas não estão legal. O que eu faço? Deus não veio até a mim. Deus não veio ao meu encontro, eu não tive nenhuma experiência. Ninguém trombou comigo no meio da rua e me disse assim, você precisa voltar. Escuta, faça tal coisa. Talvez você não teve essa experiência. Então o que nós devemos fazer? A segunda opção, ir até a Deus. Essa passagem aqui me inspira de uma maneira muito poderosa. 1 Samuel, capítulo 30, eu não vou ler ele todo porque ele é muito extenso. Mas ele conta a história de quando os amalequitas destruíram tudo que Davi e os seus homens tinham. Inclusive eles destruíram casa, destruíram posses. Sabe o que fez também? Levou as esposas e os filhos como escravos. Quando eles voltaram da guerra, Davi e seus homens, eles olham para tudo aquilo que eles tinham e não vê mais nada. Casas pegando fogo, bens destruídos. As esposas não estavam ali, os filhos não estavam ali. A Bíblia diz que todos chegaram, sentaram, choraram amargamente. Choraram muito. De repente, Davi, que era o homem respeitado,
E o líder exemplo, você sabe o que o povo faz? Aqueles que lutavam do lado de Davi, vira para Davi e diz assim: a culpa é sua, Davi. Nós vamos te matar. Nós vamos acabar com você, porque, Davi, se você não tivesse se levantado para lutar, então as nossas esposas, os nossos filhos estariam aqui. Nós não teríamos perdido tudo. De uma hora é o líder amado, o líder admirado. No outro momento, por causa de um problema, ele se torna o líder que todo mundo persegue. Sabe o que Davi faz naquele momento? Porque tem momentos da nossa vida assim. Você já percebeu que tem hora que está tudo indo bem com você, mas de repente a coisa vira e as coisas começam a não dar mais certo? Teu casamento estava mil maravilha, de repente surge um rolo e aí o negócio começa a pegar. É briga todo dia. As coisas não andam bem. As coisas estavam tudo bem no teu trabalho, de repente as coisas começam a dar tudo errado. Então presta atenção uma coisa. Ouve o que Deus está dizendo no teu coração. Davi, ele chora amargamente. Você sabe o que ele faz? No versículo 6 diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Diga comigo: Davi se fortaleceu no Senhor. Deus foi ao encontro dele? Não. Ele foi ao encontro. Ele pegou a veste sacerdotal, ele se vestiu e foi ao encontro de Deus. Ele foi ao encontro da forma que ele estava tão fraco, ele estava tão mal, ele não estava bem, ao ponto de procurar a Deus, e ali ele se fortalecer no Senhor, e sair daquele momento com Deus, diferente da forma que ele entrou. Eu posso dizer para você uma coisa: o teu coração na tua busca vai ser um divisor de águas para muita coisa. Às vezes nós estamos mal, mas não temos a coragem de ir e se quebrantar diante de Deus. Às vezes nós estamos cansados, mas nós não temos a força sequer para ir até o Senhor e se quebrantar de tal forma que nós, às vezes, não enxergamos no Senhor a única maneira de nós ficarmos bem. Porque nós podemos ir até a Deus, mas não colocando Ele como a solução de tudo aquilo que nós precisamos. Mas eu posso ir a Deus como mais um recurso e esperar mais de outras pessoas do que propriamente de Deus. Porque às vezes você está esperando mais um empréstimo salvar a tua vida do que o próprio Senhor. Você está esperando mais pessoas te ajudarem do que o próprio Senhor. Você está esperando mais que pessoas façam algo por você do que o próprio Deus. Então eu quero te falar uma coisa: a disposição do seu coração, quando você busca a Deus como o único recurso que você tem, o recurso que pode mudar a sua vida. Quando você tem a disposição do seu coração a esse ponto, é a partir desse momento que algo começa a acontecer na tua vida. Porque Davi, quando ele busca a Deus, ele não tinha recurso humano, ele não tinha a quem recorrer, ele não tinha o que fazer, mas ele tinha o Senhor. Uma vez, eu ouvi um testemunho de um missionário que fazia a obra na África, e ele foi perguntado a ele o porquê que na África acontecia tanto mais milagre do que na América. E ele respondeu assim: na América vocês têm médicos, vocês têm escolas, vocês têm recursos, e nós só temos o Senhor. Então, antes de buscar qualquer coisa, porque nós não temos recurso, nós buscamos a Deus. Quando nós entendemos isso, o poder de buscar a Deus como o nosso maior recurso, a nossa maior fonte, é a partir daí que as coisas começam a acontecer. E muitas vezes nós não fazemos disso. Nós buscamos a Deus, mas esperando que outras coisas se movam.
Mas quando você busca a Deus, sabendo que é a partir dele que as outras coisas vão se mover, tudo começa a ser diferente. Então algo precisa surgir dentro de nós. Você tem se sentido cansado? Você tem se sentido fadigado? Você tem olhado para o seu interior e não tem aguentado mais? Uma coisa precisa acontecer primeiro. O teu coração precisa ser um coração que busque a Deus. Um coração que seja um coração quebrantado. Em Salmos diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. O que é o coração quebrantado? É um coração que realmente ele chega diante de Deus totalmente desarmado, despido. Ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu não sei o que vai ser comigo. Mas isso não de boca para fora, mas isso com uma consciência de realidade. É quando você entende que se Deus não intervir no teu caso, você sabe que o teu caso é perdido. É a partir daí que as coisas começam a ser mudadas. É a partir daí que nós começamos a receber um toque especial do Pai Todo-Poderoso sobre a nossa vida. É quando nós entendemos o poder de como nós chegamos diante de Deus. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o seu coração era um coração que amava a Deus. Era um coração que era quebrantado diante de Deus. Era um coração que entendia o quanto ele dependia do Senhor. Uma coisa precisa surgir em nós. Porque talvez você já procurou várias ajudas, ajuda médica, ajuda de pessoas. E talvez aquilo que você sente dentro do seu coração ainda está aí. Eu sinto que Deus quer falar com pessoas que têm vivido com traumas e sentimentos depressivos. Eu sinto que Deus está falando com pessoas que têm passado por crises no seu emocional, aonde ninguém vê. Talvez você tenha passado por traumas há muito tempo, por coisas que aconteceram, e você fala assim: pastor, isso sempre me persegue. Eu estou bem, daqui a pouco eu lembro daquilo que aconteceu e fico tudo mal de novo. Eu não sei o que é, meu querido, mas eu sinto Deus falando nessa direção aqui nessa noite. E você só vai conseguir receber alívio, você vai conseguir receber renovo do Senhor a partir do momento onde você buscar Deus como a tua única fonte. Como você ver nele a única solução do teu problema. Quando você olha para a esquerda, você fala assim: daqui não pode vir. Você olha para a direita e fala: daqui também não. Você olha para frente e você fala: também não. Mas quando você olha para o alto, você vai poder dizer como salmista: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E ele complementa e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós entendemos que o nosso socorro, ele não vem da esquerda, ele não vem da direita, ele não vem da frente, ele não vem de trás, mas ele vem do alto, tudo começa a ser diferente. Nós aprendemos e precisamos aprender a ter um coração assim. Na hora que você olha, tudo está perdido, tudo está confuso, tudo está complicado, dentro de você não está bem. E às vezes você nem mesmo você se conhece. Você está tão mal que quem está em volta de você consegue deixar mal também. Por quê? Porque você precisa do renovo de Deus, você precisa do toque de Deus, você precisa abrir o teu coração de tal forma que você permita a Ele transformar a tua vida. Eu sinto nessa noite uma atmosfera de renovo. Eu sinto que Deus vai renovar vidas, vai tocar pessoas aqui. Eu creio que aquele coração apertado que chegou aqui nessa noite sairá com um coração leve. Aquele que chegou aqui preocupado, talvez assim, necessitando ouvir a palavra de Deus, e dentro do teu interior, você pedindo: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu não sei o que vai ser de mim nessa semana. Então Deus está vindo na tua direção para dar resposta para você, para tocar a tua vida, para te colocar de pé no nome de Jesus. Eu sinto uma unção transformadora aqui nessa noite, que vai tocar a tua vida, meu querido. Olha, o poder de nós entendemos isso. O versículo que nós lemos era Deus falando através de Isaías para o povo de Israel que estava cansado. Se o louvor quiser posicionar, pode vir. Olha só.
Por isso que você precisa ter o teu coração quebrantado. Entenda isso. Entenda isso. Olha para cá, não olha para os lados. Olha para cá. Isaías vira para o povo e diz assim: será que vocês não sabem? Que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Oh, aleluia. Ele diz mais: até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor receberão sempre novas forças e voarão como águias, correrão e não perderão as forças, andarão e não se cansarão. Se você abrir teu coração, se você abrir teu coração, o teu cansaço pode cair por terra hoje. Você já dormiu demais. Você sabe que não resolveu. Você já tentou dar a volta demais e você sabe que não resolveu. Você já tentou fugir e você sabe que não resolveu. Você já abandonou a tua casa e ficou maior tempo com amigos e você sabe que não resolveu. O cansaço não saiu daí. Porque tem cansaço que é só Ele que pode renovar. Você sabe disso. Você sabe que Deus está falando contigo, homem. Às vezes, quantas vezes você está cansado ali da casa, cansado das brigas, cansado das coisas, fala: eu vou deixar. Você procura outros lugares para tentar amenizar aquilo que você está sentindo. Você tem procurado refúgio no lugar errado. Você está procurando refúgio em lugares errados. Mas Deus fala para você: quebranta o teu coração hoje, que você vai ver o que eu posso fazer.